Fala, plebe! Bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso canal. Esse é o segundo capítulo da série Agricultura Industrial. Se você não assistiu o primeiro, a gente explicou o modelo de negócio das agroquímicas, que é um modelo alicerçado tanto na patente de sementes quanto na utilização de químicos nas lavouras. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui, pois nesse nós vamos desenvolver melhor esse assunto. Nesse vídeo, eu vou te falar um pouco sobre o solo, a importância do solo e a forma como uma vertente e outra vê a questão do solo, como um solo vivo, né, que cicla nutrientes, ou como um repositório químico. E a gente também vai discutir a partir daí o desenvolvimento das plantas e a participação do solo nessa dinâmica. Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, seja bem-vindo, eu sou o Tuxê Nunes e aqui eu me dedico a falar com você sobre ferramentas e temas importantes para a gente viver uma vida autossustentável, uma vida autossuficiente. Tem uma newsletter, tá aqui embaixo o link para você assinar. Todo sábado, 11h30 da manhã, te envio um artigo aprofundado sobre os temas que a gente trata aqui no canal. E também te convido a dar like nesse vídeo, me seguir no X, no Twitter e também se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. Um outro problema também relacionado a isso é a questão da diminuição da nutrição dos alimentos hoje em dia. Então, por exemplo, tem um estudo que é de um tal de Davis aqui, eu não coloquei o nome dele, mas é Davis, o nome do cientista, que ele faz uma comparação da composição, né, dos alimentos de 1950 e depois com alimentos da época que ele fez o estudo, que era 1999. Ele focou em 6 nutrientes, tá? Para fazer esse estudo, que eram proteínas, cálcio, fósforo, ferro, riboflavina, que é a vitamina B12, e a vitamina C. E aí, ele registrou declínio geral de todos esses nutrientes aqui, tá? 6% foi a diminuição de proteínas nos alimentos, ele fez esse teste em 43 alimentos. 16% foi a queda no cálcio desses alimentos no geral, 9% no fósforo, 15% de ferro, 38% de vitamina B2 e 20% de vitamina C foi a queda no geral desses 43 alimentos aí nesse espaço de 49 anos. Ele identificou algumas causas para que fosse registrado isso. Uma delas é a seleção de variedades de alto rendimento, ou seja, a gente começou a selecionar variedades que renderiam mais ao invés de variedades que eram mais nutritivas, que de repente, intuitivamente, a gente tinha essa percepção. Vou colocar aqui para você um exemplo. No México, naquela região ali dos Andes e tudo mais, a gente tem o milho, né, natural daquela região. E existem milhos que são azuis, milhos que são vermelhos, várias colorações aí diferentes de milho. Mas hoje a gente conhece só o milho amarelo, né, aquele milho padrão. Então, de repente, esse milho padrão, ele se tornou o padrão por ser maior, por ser mais produtivo. Mas aquelas culturas, aqueles povos, né, eles produziam, plantavam o milho azul, o milho vermelho e tudo mais, não apenas pela produtividade, até porque, de repente, era muito similar uma coisa da outra, né? Mas também pelo valor nutricional ou pelo sabor. Então, uma dessas justificativas, né, é a questão aí da seleção de variedades que têm alto rendimento. A outra coisa que ele colocou aqui é a degradação do solo, porque as pessoas começaram a jogar veneno para matar o que elas não queriam, mas acaba que o veneno, né, gente, o pesticida, o químico que cai ali na terra, ele não escolhe o que ele vai destruir, entendeu? Ele vai destruir tudo que não for resistente a ele. Então, acaba que você perde muita biodiversidade, especialmente ali no solo, por conta disso, tá? Então, isso pode influenciar, sim, na questão da entrega de um fruto mais nutritivo, porque ele tem eu vou explicar como que funciona isso, mas ele tem um suporte menor ali para poder oferecer isso no fruto, né, a planta. E também mudanças na prática agrícola, né, que é a introdução de fertilizantes químicos, que também é o que eu falei aqui. Eu acho que esses dois aqui estão relacionados, né? Ele está falando aqui na degradação do solo, na questão do esgotamento, né, de você sempre ficar plantando a mesma coisa e tudo mais, então, nesse sentido. E, na verdade, o que eu falei anteriormente é da mudança na prática agrícola, que é essa questão dos pesticidas químicos, né?
Bom, vamos entender então por que o solo tem essa importância na questão ali da nutrição da planta, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre agroecologia, eu vou deixar o card aqui em cima, eu super recomendo que você assista esse vídeo. Eu sou um defensor da agroecologia, eu acredito muito na agroecologia e assim, eu quero muito popularizar isso no meio libertário também. Eu sei que já existem alguns, né? Vocês estão aqui, você está assistindo e eu tenho certeza que você sabe do potencial disso e quer compartilhar com outras pessoas, porque isso tem que ser uma tecnologia vastamente conhecida, né? Mas basicamente o que acontece? A planta, ela faz a fotossíntese da folha. E aí, da fotossíntese, ela cria glicose. Aí tem todo um processo aqui dos gases e tudo mais que eu expliquei naquele vídeo. A planta não consegue crescer só com glicose, que é açúcar e é energia, né? Então, é basicamente energia. Então, ela joga essa glicose para a raiz e na raiz ela vai trocar essa glicose com as bactérias que estão aqui nos rizossomas. E aí ela vai entregar para a bactéria a glicose, a bactéria vai digerir aquilo e vai entregar para ela o que ela precisa, que é água, né? E que são sais minerais, né? A planta se alimenta de minerais. E aí, ou por exemplo, hidrogênio, né? Essas coisas assim, entendeu? Elementos químicos ali que vai ser o resultado da digestão da bactéria. Então é muito doido isso, né? Porque esse mesmo processo acontece no nosso estômago. Nosso estômago não, acontece no nosso intestino. Então, você come, aí vai gerar o bolo gástrico no seu intestino, no seu estômago, e aí esse bolo gástrico vai passar pelo seu intestino, as bactérias vão comer isso, e você vai se alimentar do resultado do que elas geraram a partir daquela digestão. Então, basicamente, na raiz, a planta está se alimentando ali, dentre outras coisas, né? Mas no sentido dessa vida que está ali embaixo do solo, do que as bactérias cagam, mijam e tudo mais. E a gente também, no nosso estômago. Então, até para Paracelso, se eu não me engano, a raiz da planta, ele considerava como o estômago da planta, numa analogia com o ser humano. Então, quando você joga o pesticida, você vai matar a erva daninha que você quer matar. Mas você também vai matar várias dessas bactérias aqui que estão na raiz da planta, entendeu? Ou que estão no subsolo de modo geral. Como insetos pequenos, minhocas e tudo mais. Que o trabalho deles é justamente ciclar nutrientes aqui embaixo para o desenvolvimento das plantas, né? Da biodiversidade de modo geral, entendeu? Então esse é o problema nesse método de cultivo, né, da agricultura industrial, né, da monocultura e tudo mais. Porque você tira da jogada a natural ciclagem dos nutrientes no solo, entendeu? Você vai passar então a ter uma agricultura que ela precisa sempre de questões externas ali, né? Que você vai olhar para o solo como se o solo fosse um substrato e você tivesse que fazer uma mistura química para atender às necessidades da planta, entendeu? E o fluxo natural do solo não é esse, entendeu? A dinâmica do solo não é essa. Então a gente não precisava disso, na verdade. Tem uma série que é do Rafael Dukur. Se eu pronunciei o nome dele errado, eu te peço desculpas, viu, Rafael? Que é muito bom, né? O conteúdo dele é fantástico. Assim, eu tenho algumas ressalvas, né? Que eu vou fazer aqui ao longo do vídeo também, sobre algumas coisas que ele fala que eu não concordo 100%, mas de modo geral eu concordo com 90% que ele traz nessa série dele, que é a Agricultura e o Fim do Mundo. Então eu recomendo muito, mas especialmente o episódio 1, que fala da importância do solo, tá? Então é muito interessante a gente estudar sobre o solo. Existe também uma teoria que eu acredito e gosto muito, que é a teoria da Terra Gaia, né? Que é que a Terra, ela é um ser como qualquer outro, entendeu? Então, um animal é um ser, uma planta é um ser, eu sou um ser, você também. E que a Terra é um ser, só que, tipo assim, numa dimensão absurda. Tanto é que, por exemplo, quando você vai ver essa tese, eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas você tem, no nosso corpo, por exemplo, a sua temperatura está sempre 36 graus, né? Então, você tem um controle natural disso. E na Terra, a mesma coisa, você tem um controle natural dos gases, você tem vários controles naturais ali que você olha e você compara com o corpo humano, é muito similar a dinâmica, entendeu? É uma visão que hoje, especialmente para quem é muito católico, né, muito cristão, parece uma visão conflitante com a visão da igreja, mas justamente por a gente colocar isso muito na caixinha ideológica, entendeu? Na caixinha ideológica do que é ser de direita, do que é ser conservador ou do que é ser progressista, entendeu? Então eu acho que isso prejudica muito
a soma de esforços numa questão tão interessante e importante como essa, tá? Então, eu peço assim, que você assista, eu quero falar sobre essa questão também, da gente entender a Terra como um ser vivo, que eu acho que faz muito sentido, e eu peço para que você não tenha preconceito com relação a isso, porque eu não sei qual que é a sua visão política, mas o meu foco aqui é falar desses assuntos para libertar os anarcapitalistas, porque é o que eu sou, né? É o que eu acredito. Então eu não quero gerar nenhum tipo de resistência por conta disso, porque eu não vejo isso de forma conflitante com o justnaturalismo, com a minha crença, né? E confiança no livre mercado e tudo mais que a gente acredita, entendeu? Enfim, nesse vídeo, se eu não me engano, ele traz uma analogia do solo como placenta, que é muito interessante, né? Então, por exemplo, o bebê, ele não consegue ele absorver às vezes não tem nem estômago ainda, né, para absorver alguma coisa, né, para comer alguma coisa. Então, existe a placenta da mãe, que envolve o bebê. A placenta da mãe, ela vai recebendo os nutrientes, né, que a mãe gera ali quando ela come alguma coisa, e também o oxigênio, né, da respiração dela. E aí, através ali do cordão umbilical, né, tudo que é capturado ali de nutrientes e tudo mais da placenta é transferido para o bebê. Ele explica nesse vídeo, que é fantástico, é muito bom, viu? Que a mesma dinâmica acontece no solo da Terra. Então, nós temos rochas gigantescas, né? Material rochoso, vamos dizer assim, ou mineral, no centro da Terra, na parte mais profunda da Terra, né? E o que acontece? Essa rocha, ela vai se degradando, ela vai se pulverizando. Eu tô falando pulverizando uma falta de uma palavra melhor, tá? Mas essa é a ideia que eu quero passar. E então ela vai ficando adequada para o consumo das plantas. E no solo, né, é que as plantas vão se desenvolver a partir disso também, mas também dessa interação com o exterior. Então é uma coisa muito interessante também, que é o limite ali, né, de uma coisa para outra, né, do meio externo para o meio interno da Terra. E as grandes oportunidades que giram em torno disso, né? Isso é um dos princípios da permacultura que é super legal, né? Que é aproveitar ali as bordas. Enfim, então a gente é preparado, digamos assim, pelo núcleo da Terra para receber o que ela tem a nos oferecer em minerais, né? Em sais minerais e tudo mais, através do solo, entendeu? Assim como a placenta faz esse processo para o bebê. Então é bem interessante isso. Eu acho uma analogia assim. Além de linda, muito didática, né? Pra gente entender aí essa importância. Mas, bom, agrotóxicos usados da maneira correta, eles são seguros, tá? Isso é fato. Por exemplo, não existe ninguém que... Existe um dado aí, né, que fala que não existe ninguém que foi registrado por morrer de agrotóxico por comer um alimento que foi produzido com agrotóxico, né? Realmente não existe esse dado. Porque o agrotóxico, quando ele chega nos nossos alimentos, ele chega em microdoses, né? Em doses muito pequenas, que são consideradas, não diria saudáveis, né, para o corpo humano, mas que o corpo humano consegue lidar com aquilo, entendeu? Ele consegue dissolver aquilo. Então, acaba que não é uma dose que vai te fazer mal. Mas, o que acontece? Além dos casos absurdos, tá? De defensivos agrícolas hoje, né? Que a gente entende como defensivos agrícolas hoje, terem sido usados como armas de guerra. A gente tem também a questão de trabalhadores expostos a essa... ou agricultores mesmo, tá? Sem ser nessa relação de patrão e empregado. Mas agricultores expostos a esse veneno em altas quantidades, né? Então, de repente, uma pessoa que não estava atento o suficiente para manusear aquilo e foi intoxicar e tudo mais. Mas também registros de mortes de pessoas que moravam do lado de plantações e elas contraíram doenças, né, ou morreram justamente porque as plantações que elas tinham de frente para casa foram tratadas com pesticidas, entendeu? Então, assim, são situações, assim, muito tristes mesmo, e que normalmente são as pessoas mais vulneráveis que estão expostas, né? Tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que estava passando numa estrada e aí passou um daqueles aviões, né, que joga o pesticida e aí ele abriu ali a comporta que ele pulveriza o pesticida em cima dessa pessoa, né? E aí ela foi intoxicada e morreu. E vários outros casos do tipo, tá? Além de crianças que nasceram com uma formação, outras coisas do tipo, porque existia uma população rural que morava do lado de uma plantação e essa população foi exposta ao pesticida. Então, assim, realmente, não existe um caso factual de uma pessoa que morreu por comer alimento que foi tratado com pesticida, especialmente tratado
com pesticida, com agrotóxico, na proporção correta, que é indicado pelas empresas, tá? Não existe isso. Mas existe também aí um fator de soma, tá, disso ao longo da vida, porque também é muito difícil você falar se a pessoa, de repente, gerou uma doença para ela por conta disso ou não, porque existe uma somatória disso ao longo do tempo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, estou lendo um livro que chama Hábito Atômico, e tem uma analogia que o autor usa nesse livro que é muito legal. Fala assim, de um gelo para um copo de uísque, né, que estava numa sala a 24 graus. E a 24 graus, o gelo não derreteu. Ele colocou 25 graus, o gelo não derreteu. 26, não derreteu. 27, se não me engano foi 27. Quando ele colocou 27 para 28, o gelo derreteu. E aí, ele coloca a gente para pensar. Você acha que o gelo derreteu porque eu coloquei a temperatura de 27 para 28 graus? Ou você acha que ele derreteu porque eu coloquei 24, 25, 26 e depois 27. Então, quer dizer, tem um fator de soma no tempo, né? E também da ingestão desses produtos químicos, né? Então, é difícil a gente mensurar isso em dados científicos, né? Porque a gente está falando aí, de repente, de dezenas de anos consumindo essas coisas, mas me parece muito provável que haja esse fator sim, tá? O que pode acontecer então, pessoal, ou a pessoa fazer a dosagem errada, que são os casos que eu te falei, né? Aplicar aquilo de uma forma errada também. Existe também a questão de uma pressão, né, que o agricultor muitas vezes tem para evitar perdas. Então, por exemplo, essa foto que está atrás aí é uma foto de uma colheita de laranja. Você pode ver que as laranjas estão verdes. Todas as laranjas estão verdes. Quantas plantas, quantos alimentos, né? O tomate mesmo, ele é colhido verde ainda, para que quando chegue, né, passe por todo o transporte, o calor que tudo isso envolve, chegue no supermercado na sua mão maduro, né, para que ele amadureça nesse processo. Quando a gente vai ver o protocolo de borrifação ali do agrotóxico, você tem uma época certa da planta, né, para fazer, ou da plantação, para fazer aquela aplicação, e também você tem um tempo, como se fosse uma quarentena, que a planta ela não pode ser manuseada, ela ainda não está própria para ser vendida, né, ou para ser consumida, justamente porque ainda vai ter resquício do veneno ali nela. Então você tem que esperar um tempo, né, que seria o tempo adequado para sair aquele veneno da planta, entendeu? Só que muitas vezes, com a pressão de não perder ali o investimento, o agricultor ele acaba passando esse alimento, né, antes desse prazo vencer, entendeu? Então, isso existe. A forma de você lidar com isso é você ter uma confiabilidade, né, no seu fornecedor, que pode ser o supermercado que você compra. Mas isso é muito difícil, né? Você ter confiabilidade que, de repente, nesse supermercado, nesse hipermercado, né, da forma que a gente vive hoje, tá prestando atenção nisso, né? Eu tenho algum tipo de controle sobre isso. A forma que eu mais recomendo é você assinar um desses clubes de hortaliça, tá? Dessas cestas de hortaliça. Porque, sinceramente, por mais que você fale assim, Tuxê, eu não me importo com agrotóxico. Eu acho que, assim, se for feito da maneira correta, é super seguro. Faz sentido também. Por mais que não seja orgânico, entendeu? Porque você precisa pelo menos se certificar, você vai ter uma segurança maior, que o nível de substância química naquele alimento está adequado para você, conforme os estudos sugerem para a gente, entendeu? Então, eu recomendo muito isso. E para o agricultor isso é fantástico também, porque dá uma previsibilidade de venda para ele. Então, também se incentiva ali, né? E tem o trabalho direto daquela pessoa, né? Então, ela te fornece aquilo, diretamente, ela tem a sua previsibilidade e ao mesmo tempo você está comprando direto da fonte, ao invés de um alimento que passou por você não sabe quem ou você não sabe como que chegou ali na sua mão, entendeu? Então faz sentido para os dois lados, tá? Tanto para fornecedor quanto para consumidor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.